Bom, pessoal, eu vou fazer aqui uma demonstração de variáveis, tá? Eu ensinei a usar e eu quero mostrar para vocês como que essas variáveis ficaram nos meus textos, tá? Para vocês terem uma ideia de como que vai funcionar, assim. Então, eu vou vir aqui nos meus autotextos, né? Só para mostrar para vocês os autotextos que eu uso, né? No meu dia a dia. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, número de prescrição. Eu vou abrir ele para vocês verem como que fica, mas eu não vou editar, tá? Então tá aqui o texto, eu vou até dar um zoom para às vezes melhorar a leitura. Tá vendo aqui, ó? Eu usei duas variáveis aqui. Essa aqui, ele calcula a data da prescrição para mim, tá? Essa variável ela tá no sistema, ela é do jeito que eu ensinei no vídeo anterior, tá? E essa aqui é uma variável de data de ajuizamento da ação. Então ele vai fazer duas datas aqui. Ele vai puxar a data do ajuizamento e aí nessa variável aqui ele vai calcular a data da prescrição. Vocês reparem que, por exemplo, que esse daqui não está em negrito e esse está em negrito. Você pode colocar a sua variável em negrito, em itálico, se você quiser, e aí na hora que ele gerar o texto sai em negrito, tá? Não tem problema. A formatação não interfere, tá? Então deixa eu mostrar uma outra variável para vocês aqui, por exemplo, ó, no relatório, né? Como é que fica? Eu deixei em negrito, tá vendo? Eu deixei em negrito e em caps lock também, então vai sair tudo maiúsculo, tá? Essa variável aqui, ela vai puxar o nome do autor, o nome de todas as reclamadas cadastradas, tá? E ela vai puxar aqui também o valor da causa. Então, na hora que você gera o texto lá para fazer a sentença, ele já vai puxar isso daqui, tá? Deixa eu ver alguma outra. Da mesma forma, no dispositivo, olha essa daqui, por exemplo. Ela puxa também o nome dos autores, o nome das reclamadas, que nem puxou lá no relatório, é a mesmíssima variável, tá? Então ele gera para né, eu usei para os dois casos. E então é aquilo que eu falei, o jus redator ele diminui muito a chance de erro, porque quando a gente fica dando Ctrl C, Ctrl V, às vezes a gente esquece de apagar o nome de uma parte, né? E aí entra embaixo de declaração, enfim. Aqui também no dispositivo, ó, eu pedi para ele calcular para mim o valor das custas, tá? Só que o valor das custas, primeiro ele vai puxar o valor da condenação. Aí o valor da condenação é uma variável que só ali na hora que a gente, né, vai conseguir gerar isso. Então, esse tipo de variável aqui, eu vou explicar para vocês que a gente não preenche ela na hora que a gente está cadastrando o processo. Ela vem depois, porque o valor da condenação a gente só vai saber depois. Mas o valor das custas, e aí o valor da custa ela vai puxar pelo valor da condenação, né? Que ele vai fazer a conta para você. E aí eu vou mostrar para vocês como é que ela vai funcionar no texto, né? Na hora que a gente faz a sentença. Aí eu só queria mostrar um outro detalhe para vocês de variável, que, por exemplo, assim, às vezes vai ter uma variável que você quer colocar na sua sentença, né? E que não existe ela, a previsão dela no jus redator. Por exemplo, o jus redator não tem o nome do perito, né? Ele não existe um campo ali para você preencher o nome do perito e o jus redator ele não está integrado com o PJE para puxar esses dados, né? Esses dados quem preenche é a gente na hora que você vai cadastrar o processo. Depois eu vou fazer um processo fictício e aí vocês vão ver na prática como que isso funciona. Então, eu quero ali fazer um texto porque eu preciso colocar o nome do perito e assim, tem vários peritos no lugar onde eu trabalho e aí isso vai mudando, eu não consigo deixar um nome de uma pessoa só. Então, eu preciso criar uma variável, né, com o nome do perito. Beleza. Eu tenho aqui um texto exatamente para esse tipo né, de ocasião, que é um texto aqui de honorários periciais, aqui, ó. Tá? Então, eu vou editar esse texto para vocês darem uma olhada, tá? Aqui, honorários do perito, senhor, aí apareceu esse campo aqui. Então, o que que acontece? Toda vez que você quiser
criar uma variável que não existe, você vai fazer neste padrão aqui, ó, colchete, esse sinal aqui de menor que, tá vendo? Uma interrogação, o nome que você quer dar para essa variável, tá? E aí você vai fechar aqui. Você vai ter que usar essa característica, tá? E aí o que que acontece? Na hora que você está redigindo a sentença, você usa esse texto, você clica lá para acrescentar esse texto na sua sentença, vai abrir uma caixinha e aí na hora você vai escrever o nome do perito, tá? Então isso você pode usar para qualquer coisa. Por exemplo, honorários advocatícios. Ele não faz a conta de 5%, 10%, 15%. Então, isso você tem que calcular ali na mão, na hora, um valor, se você quiser arbitrar um valor certo. Você pode criar essa variável. E aí você vai fazer este mesmo padrão aqui, tá? Com esse mesmo código, que aí o programa vai entender que isso aqui é uma variável que você criou e vai abrir uma caixinha na hora que você acrescentar, e aí você coloca lá né, o nome do perito ou o valor que você quiser de honorários, né? Eu fiz um desse para honorários, não é um texto que eu uso muito, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. É esse aqui mesmo. Aqui, ó, tá aqui a minha variável. Coloquei até o cifrão, né, que vai vir um valor monetário aqui, e aí eu fiz o mesmo padrão aqui, ó. Abri o colchete, o sinal de menos, interrogação, escrevi honorários sucumbenciais, fechei e continuei o texto. Na hora de redigir a sentença, ele vai abrir uma caixa. Então, por exemplo, assim, eu fiz um padrão de sentença e não tem uma variável aqui, por exemplo, que eu quero colocar lá, assim, o ID de algum documento, né, que aparece muito. E aí, no padrão aqui do meu texto, eu preciso que já fale qual que é esse ID na hora que eu acrescentar o texto. Você pode colocar uma variável com esse valor aí, né, que você quiser, tá? Eu acho que eu tenho um até dessa forma. Eu tenho um modelo de um processo que entrava muito, que eu acho que é esse daqui. Ó, tá vendo? Ele gerou aqui o relatório com as variáveis, e eu acho que eu criei uma variável, se não me engano, para colocar um ID aqui de um TRCT. Aqui, ó, data da dispensa, tem uma variável aqui. Aqui, ó, TRCT. Qual que é o ID do TRCT? Entendeu? Aí eu criei uma variável que chama TRCT. Na hora que eu abrir esse texto e colocar ele na sentença, essa caixa de pergunta vai aparecer pedindo qual que é o ID do TRCT. E aí eu, né, vou copiar e colar ali do PDF. Beleza? Então, como que isso vai funcionar na prática, né? Como que ele vai puxar essas variáveis? Como que isso acontece? Eu vou fechar o Jus Redator e vou abrir. Eu sempre recomendo, assim, que, né, quando você estiver editando sua árvore, acrescentando muito texto, assim, e você quer depois abrir um processo, né, começar a trabalhar nele, fecha e abre o Jus, porque às vezes pode dar algum conflitozinho, alguma bugadazinha, e ele não gerar a sentença. Aí é bom sempre assim você abrir e fechar, tá? Eu vou criar aqui um processo fictício, tá? Então, abriu a tela aqui do JUS. Eu vim aqui em abrir processo. Vou digitar um número qualquer. Reparem que aqui ele já está na Justiça do Trabalho, tá? Aqui no regional onde eu estou trabalhando. E aqui o código da vara onde eu estou trabalhando. Isso aqui tudo, né? Pode ser modificado, certo? Aí coloco o número e o ano. O dígito verificador, o JUS redator, ele já puxa por padrão do CNJ. Então, é até interessante isso. Você precisa preencher isso aqui e dar certinho, tá? Ele sempre puxa certinho o número do processo aqui. Você vai clicar em localizar. Como eu não, né, nunca fiz essa sentença, ele não aparece aqui o número do processo para mim. Então, ele vai pedir para eu criar uma nova sentença. Mas se for uma sentença que eu já estou trabalhando, ele vai achar aqui e vai colocar aqui no final
01, que é a versão 01 dessa sentença, né? Se você quiser criar outras versões. Então, você vem aqui em criar, editar a sentença. Aí ele já vai abrir aqui o seu modelo que você estabeleceu aqui para, né, para todas as sentenças que você for criar, ele vai fazer esse cabeçalho e tal. E aí que é a tela mágica que eu te falei das variáveis. O juiz redator ele não vai deixar você partir para a edição da sentença se você não preencher alguns dados básicos aqui, que é, por exemplo, a data do ajuizamento. Vou colocar aqui uma data qualquer. Vou colocar a data de julgamento, a data de hoje. Aí o autor, ele também, você precisa colocar. Então, vou pôr aqui o Joãozinho. Você clica em gravar, tá? Para ele gravar. A reclamada eu vou colocar aqui empresinha. Manda gravar. Se tiver mais de uma reclamada, você coloca aqui incluir e coloca mais uma reclamada, manda gravar e assim por diante, vai clicando em incluir e gravar, se quiser excluir alguma também, tá? Só com esses dados aqui, o JUS já me deixa ir direto para a redação da sentença. Você pode clicar aqui em prosseguir e ele já vai para a tela que vai mostrar a sua árvore, tá? Mas, se você quiser preencher outras coisas, você pode ficar à vontade de preencher. Por exemplo, aqui, ó, dados da inicial, tem a data de admissão, a data da dispensa, o valor da causa, né? Que ele vai me pedir esse valor da causa no meu texto de relatório, ele pede. Então, você pode preencher aqui agora, mas você não precisa preencher isso para já ir para a redação da sentença. Eu não vou preencher para vocês verem como que vai ficar, tá? Para vocês verem o que vai acontecer caso você não preencha alguns dados aqui que ele precise durante a redação da sentença. Como eu falei, o que ele precisa para você, né, o mínimo que ele precisa para já redigir a sua sentença é a data do ajuizamento, essa data de julgamento aqui também, autor e réu. O resto você pode preencher depois, ou se você tiver alguma variável no seu texto que peça algum dado que esteja aqui que você não preencheu, ele vai abrir uma caixinha. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, prosseguir. Então, eu vou lá para o meu relatório, tá? Deixa eu pôr o cursor do mouse aqui, porque aonde você deixa o cursor do mouse é onde o texto vai ser gerado, tá? Então, se eu deixar o cursor do mouse aqui, antes da palavra sentença, ele vai gerar o texto aqui e a sentença vai caminhar lá para baixo. Depois você edita, né? Isso aí não tem problema nenhum. Então, eu vou vir aqui e vou pôr um relatório. Mandei inserir. Ó, lembra que eu não preenchi o valor da causa? Agora ele está me pedindo. Por quê? Porque essa variável está no meu texto. Então, eu vou pôr aqui 60 mil. Ok. Ó, gerou para mim. Joãozinho, empresinha e empresona, né? Ele já colocou as duas reclamadas aqui para mim e o valor da causa que eu pedi para ele, tá? Aí eu quero aqui, por exemplo, a prescrição, né? Então, vamos ver outra variável aqui, quinquenal. Inserir. Ele já colocou para mim, tá? Por quê? Eu já tinha colocado lá no cadastro a data do ajuizamento, né? Aqui, ó, ele pegou aqui, ajuizada em, eu coloquei a data lá e ele já calculou para mim aqui também, tá? Então, isso aqui ele já puxou, tá vendo como funciona? As variáveis, muito tranquilo. Aquele texto lá meu do perito, cadê ele? Olha como é que ele vai surgir aqui, ó. Inserir. Ó, informe o nome do perito, que é o nome da variável que eu criei. Então, vou colocar aqui Carlinhos. Ah, e tem uma coisa interessante dessa variável do usuário que você criou, né, nome do perito. Se por um acaso, né, eu tiver mais um texto aqui dentro que ele me peça novamente essa mesma variável que é o nome do perito, eu vou usar ela em outro lugar no meu texto depois, não vou usar agora. O que eu posso fazer? Ao invés de eu clicar em OK aqui para ele me gerar esse texto, você coloca aqui em armazenar. O que acontece? No próximo texto que já estiver pedindo essa variável nome do perito, ele já vai pegar de novo. Então, eu vou colocar aqui armazenar. Ele gerou para mim aqui, honorários do perito, senhor Carlinhos, tá? Como já está armazenado, se eu tiver um outro texto com essa mesma variável, que eu acho que eu tenho aqui, tem.
que é a sucumbência do réu. Ó, o que que acontece? Mandei inserir, ele não me pediu o nome do perito de novo. Ele já puxou, porque eu mandei armazenar. Entendeu? Então, essas variáveis que elas não são do sistema que você mesmo criou, você pode fazer isso para ele já memorizar, tá? Isso é, isso é bem interessante. Então, eu estou aqui no modo, né, redação de sentença, mostrando para vocês como que funcionam as variáveis. Por exemplo, eu estou aqui criando minha sentença, eu falo, nossa, esse texto aqui não tá bom, esse texto está errado, não gostei. Ou então você lembrou que, putz, esse texto aqui eu uso muito e eu preciso editar alguma coisa nele. Ou então, por exemplo, assim, você tá com a sua árvore pronta, mas aconteceu de, por exemplo, eu quero colocar mais alguma coisa aqui na minha árvore porque eu preciso desse texto agora e eu tô no meio da minha sentença. O que que eu faço? Eu fecho a sentença, eu fecho o jus redator, eu abro ele de novo? Não, você pode simplesmente vir aqui, ó, né? Você tá aqui na edição de sentença, então, ó, você tá neste campo aqui, tá? Você vem em ferramentas, editar textos, aí ele fechou a sua sentença, voltou aqui para a árvore, tá? Mas repare que você não está no sentenças mais, você está em ferramentas e edição de texto. E aí você vem aqui onde você quer, na sua árvore, né? E vem editar o texto que você quer. Aí eu venho aqui, ó, vou no texto da CTPS de novo, quero editar ele. Você vem em editar, ficou amarelinho. Você vem, edita o que quiser, tá? Coloca para gravar e fechar. Sempre repara que o JUS ele vai fazer essa diferenciação para você não se confundir. Quando você está no modo edição, essa parte aqui ela fica amarela. Então você não está escrevendo a sentença aqui, você está editando o seu texto. Manda gravar e fechar, tá? E vem aqui em sentenças e coloca aqui em redigir. Voltou para minha sentença, tá? Então você pode fazer isso, não tem problema. Você pode editar ali na hora, tá bom? E criar outro autotexto também na hora, né? Às vezes você não quer só editar, você quer criar mais uma ramificação de uma coisa que você já tem. Beleza? Então, acho que sobre variáveis era o que eu tinha para falar. Eu espero que tenha ficado claro, mas assim, é bem simples. Eu acho que ajuda muito ali na hora e, né, a ficar mais ligeiro assim, a ter menos erros também. Então, eu acho que é uma coisa que é interessante para irem brincando. Acho que as mais usadas é essas mesmo de data de prescrição, ajuizamento, nome das partes, né? Calcular ali uma condenação, o valor da causa. Ah, tem uma outra variável aqui que eu acho interessante, que é quando a ação é improcedente, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou lá na edição de texto para mostrar como que tá meu texto aqui. Eu tenho um texto de dispositivo para quando ela é improcedente, a ação. Então, eu venho aqui em editar, só para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, puxou a variável do nome do autor, da reclamada, tá? Ó, aquela variável que eu criei do nome do perito, ela se repetiu aqui. Então, se eu tivesse feito e mandado armazenar, já apareceria aqui o nome do perito. Aí, ele vai calcular para mim o valor das custas, né? E aí, ele já puxa para mim sobre o valor da causa. Tá vendo, ó? Aí, se você preencher o valor da causa lá em cima, né? Ou quando você cadastrou o processo, ou então quando gerou o relatório, ele vai pedir aqui o valor da causa e já vai calcular para você o valor de custas, beleza? E aí, geralmente, quando é improcedente, eu faço isso aqui, ó. Vou voltar lá para minha sentença, estou lá redigindo ela, né? No cadastro, você pode vir para o cadastro a qualquer tempo, tá? Durante a edição da sentença. Então, eu estou aqui, né, digitando a minha sentença, estou aqui, blá, 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 blá. Aí, vai ser improcedente. Então, eu venho aqui no meu cadastro, clico aqui em decisão, outros, e coloco aqui, ó, improcedente, tá? E aí, por que que ele faz isso? Porque aí ele vai gerar o valor da variável laudo, das custas, entendeu? Então, aquela variável lá daquele autotexto
né, no meu dispositivo de improcedente, ele já criou aqui, ó, o valor das custas, tá? Então, aqui no improcedente, ele já vai puxar daqui, entendeu? Então, toda vez que tiver uma improcedência e você tiver esse texto, tá, calculando as custas sobre o valor da causa, você tem que vir aqui no cadastro, em decisão, outros e marcar aqui improcedente, beleza? Que aí ele vai fazer esse cômputo para você. Quer ver? Eu vou gerar o dispositivo lá. Ó, gerou, tá? O valor da causa que eu tinha dado de 60 mil, ele já calculou aqui para mim as custas também, beleza? Ó, e o Carlinhos apareceu aqui também, porque já estava armazenado, tá joia? Então, eu acho que é isso, tá? Sobre as variáveis. E aí eu vou passar para algumas dicas no Jus Redator. Acho que no próximo vídeo ver o cálculo de verbas decisórias. E acho que já vai ser uma boa visão geral, assim, para se começar a usar o Jus Redator. Tá joia? Até a próxima.